Eu disse agora há pouco que uma coisa é você vir e outra coisa é Jesus te chamar. É ou não é? Uma coisa é você vir. O culto hoje não é para quem veio, é para quem Jesus chamou. Jesus te chamou para estar aqui. Jesus te chamou para estar aí virtualmente, fazendo da sua casa uma extensão da igreja. Aí no livro de Marcos 10, no versículo 49, diz assim: e Jesus, parando, disse que o chamassem. E Jesus, parando, disse que o chamassem. Estou querendo que você grave essa palavra. E fizeram o quê? E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Levanta-te, que ele te... Repete, que ele te chama. Essa palavra aqui faz toda a diferença. O Espírito de Deus, ele se renova em nós todos os dias. Você pode ler a mesma palavra todo dia, e todo dia o Espírito Santo vai falar algo diferente. O único livro que ele se renova todos os dias é a Bíblia. O único livro que é mais atual do que a notícia que vai sair no domingo que vem é a Bíblia. Levanta-te, que ele te chama. Você sabe que maldição na Bíblia só podia ser quebrada quando um profeta maior ele chamasse o amaldiçoado. Se ele chamasse, a maldição era quebrada. O profeta maior, quando chamava uma pessoa que estava debaixo de maldição, a maldição era quebrada. Enquanto ele não chamasse, essa pessoa estava sofrendo com maldições. Essa pessoa estava gemendo, essa pessoa estava sofrendo. Jericó, nós sabemos que depois do advento, de Josué, depois da história de Josué, que derrubou as muralhas de Jericó, nós sabemos que Jericó passou a ser cidade amaldiçoada. Eu já preguei um dia sobre isso. E não quero entrar muito nesse contexto, eu só quero que você compreenda o que Deus ele quer fazer na sua vida. Então, Jericó passou a ser cidade amaldiçoada, tanto que até hoje, judeu não entra em Jericó. Até hoje, judeu não frequenta em Jericó. Até os guias, lá em Israel, quando precisa ir em Jericó, mostrar as ruínas das muralhas de Jericó, o guia, que é judeu, ele não entra, ele fica na porta. Sobe ali, as ruínas estão ali, pertinho. Mas ele não entra. Porque era aquela história que, se você entrasse em Jericó, você também seria amaldiçoado. Você não vai ver na Bíblia o judeu entrando em Jericó. Você vai ver Eliseu indo a Jericó, porque as águas eram amargas, a terra era estéril. E você vai ver Eliseu indo a Jericó com um prato de sal e deitando sal na fonte das águas, e as águas tornam-se saudáveis, a terra passa a ser fértil. Mas me mostra Eliseu entrando em Jericó. Me mostra Eliseu fazendo isso dentro de Jericó. Ele não fez isso dentro de Jericó, ele fez isso nas portas de Jericó, porque a fonte, já estive lá na fonte de Jericó, a fonte ela ficava onde era a entrada da cidade, não dentro da cidade de Jericó. Então, nós vamos ver Jesus entrando em Jericó. Jesus é judeu. Jesus vai entrar em Jericó para fazer o quê? Quebrar maldições. Quando Jesus entra em Jericó, no capítulo 10 aí de Marcos, no versículo 46, diz: e vieram para Jericó. E saindo ele de Jericó, com seus discípulos, e uma grande o quê? Multidão. Quando Jesus entra em Jericó, Jesus entra com quem? Com 12. E quando Jesus sai, ele sai chamando uma multidão, quebrando maldições. Quando Jesus sai de Jericó,
tem uma multidão que está seguindo ele. Por quê? Porque ele está chamando todo mundo que estava debaixo de maldição. E quando ele chamava, Jesus é o profeta maior, maior do que Josué, maior do que Moisés, maior do que todos os que o antecederam. E quando Jesus chama, a maldição é quebrada. E quando Jesus sai de Jericó, quem está na porta de Jericó? O cego, o Bartimeu. Está lá. Quando ele sai de Jericó, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. A gente já sabe que esse rapaz aqui, ele era filho de Timeu. Ele não nasceu cego, cegaram ele, porque o pai dele era um revolucionário da época. O pai dele era aquele sujeito que ele era contra Roma, contra os políticos da época. E por conta disso, o pai dele foi morto, o pai dele foi chicoteado. E aí fizeram o mesmo com ele, cegaram ele para dar exemplo e disseram assim, para você não seguir o exemplo do seu pai, para você não fazer o que seu pai fazia, para você ficar calado, aceitar todas as leis, as normas. Isso naquela época, hoje não tem mais isso, né? Hoje é tudo uma maravilha. Mas naquela época, o sujeito, ele quando se levantava contra uma ideia política, os políticos faziam isso, matava. Né? Hoje não faz isso não. Mas naquela época, matava, esquartejava, chicoteava. Aí deixou o filho de Timeu, por isso que a Bíblia faz questão de dizer cego, pedindo esmola, mendigo, à beira do caminho, à beira de Jericó, debaixo de maldição. Quando Jesus passa, ele começa a clamar, a gritar, pedir socorro. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você já conhece a passagem. As pessoas diziam para ele, fica quieto, não incomoda o mestre. Em outras palavras, não tem jeito para você não, maldito. Você vem com a maldição do seu pai, você vem sofrendo com a maldição do seu pai, não adianta, para você não tem mais jeito. E ele, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas pediam para que ele se calasse, mas a Bíblia diz que ele gritava mais alto, ele colocava mais força. Isso é para você entender que Jesus nunca vai trabalhar, nunca vai operar segundo a sua necessidade. Jesus sabia qual era a necessidade dele? Sabia, mas nem por isso Jesus parou para atender. Jesus sabe qual é a sua necessidade, sabe ou não sabe? E nem por isso ele para te atender. Ele quer ouvir da tua boca. Ele quer que você peça, ele quer que você diga, ele quer que você fale o que você deseja. Você que não tem casa própria, você tem necessidade de uma casa própria? Tem ou não tem? E por que Jesus não te dá? Porque ele não vai trabalhar na sua necessidade se você não pedir, se você não buscar. Porque tem gente que tem duas casas, ela tem necessidade de ter duas? Não. Mas por que ela tem duas? Ela nem tem necessidade, não é a necessidade, é o que você clama, é o que você pede. Jesus vai trabalhar em cima daquilo que você pede. Aí ele gritava mais forte, até que Jesus parou e disse para que o chamassem. Chegaram para o cego e falaram para ele o seguinte, levanta-te, tem bom ânimo, porque ele te chama. Quando ele chama, o que acontece? Maldição é quebrada. Quando Jesus chama, a maldição é quebrada. O cego joga a capa. A capa era a autorização da prefeitura para ele pedir esmola. Era a sua carteirinha para ele pedir esmola, para ele viver de esmola. Por que ele joga a capa fora? Ele diz, a maldição foi quebrada, eu não preciso mais. Já que ele me chamou, a maldição foi quebrada, eu não preciso mais. Eu não vou mais depender de esmola, eu não vou mais depender de migalhas, eu não vou mais depender dos outros, porque a maldição foi quebrada. Aí Jesus pergunta para ele, no versículo 51, Jesus falando disse-lhe, que queres que te faça? Jesus já não sabia a necessidade dele? Jesus já não sabia o que ele queria? Porque Jesus sabe de tudo, é ou não é? Antes da gente falar, ele sabe o que vamos falar. Antes da gente pensar, ele já sabe o que nós vamos pensar. Ele é onipresente, onipotente, onisciente, ele sabe de tudo ao mesmo tempo. O poder dele se revela a todos que usam a fé no mesmo tempo. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo.
Que queres que eu te faça? E ele disse: Mestre, que eu tenha vista. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Ele podia ter entrado em Jericó, ele já estava ali do lado. A maldição já foi quebrada. Mas ele decidiu fazer o quê? Seguir Jesus. Jesus vai quebrar maldições na sua vida hoje. Jesus está te chamando hoje para quebrar sofismas, maldições, para que você siga Ele pelo caminho. Para que você esteja com Ele, permaneça nele. Jesus não vai quebrar maldições simplesmente para que você tenha o seu milagre guardadinho no seu bolso. Não, mas para te salvar, para que você o siga pelo caminho. Para que você esteja com Ele, para que você ande com Ele, para que você esteja nele. Então, eu disse que o culto hoje não é para quem veio, é para quem Jesus chamou. E Jesus está te chamando justamente para que aquilo que estava te fazendo cego, aquilo que não deixava você ver, você passe a ver. Você vai ver a saúde, você vai ver a prosperidade, você vai ver a paz, você vai ver a felicidade no amor, você vai ver seu filho convertido, sua família convertida, você vai ver a sua vida transformada. Você crê nisso? Aí, se a gente for lá no livro de Neemias, vamos lá para o livro de Neemias, capítulo 1, versículo 11. Neemias 1, versículo 11. Eu disse que Jesus não trabalha em cima da nossa necessidade, mas em cima do nosso pedido, da nossa oração. Neemias 1, depois de Esdras, né? Versículo 11. Acha aí. Quem já achou? Quem não achou ainda? Porque nem Bíblia trouxe. Não achou porque nem Bíblia trouxe. Traga a Bíblia no domingo, tá? Sua espada. Versículo 11 diz: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração dos teus servos. Eu estou lendo na Fiel, na versão Fiel. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo. Essa frase você tem que repetir aí na sua mente. E faze prosperar hoje o teu servo. E dai-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Vamos ler de novo? Neemias, né? Está dizendo: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo. Neemias disse para Deus o quê? E faze prosperar, quando? Hoje o teu servo. Neemias está fazendo um pedido a Deus. Neemias está fazendo uma oração a Deus. Ele está dizendo: e faze prosperar hoje o teu servo. E dai-lhe graça perante este homem. Que homem? O rei. O rei. Então, eu era no pretérito, no passado, eu era. Então era eu o quê? Copeiro do rei.
Neemias está contando um testemunho. Neemias está dizendo que teve um dia que ele ainda era copeiro do rei, ele ainda carregava bandeja, ele era copeiro do rei, ele que bebia o vinho. Se o vinho tivesse envenenado, ele tinha que tomar o vinho primeiro, e se o vinho não tivesse envenenado, aí ele servia o rei. Era isso, esse era o trabalho dele. Ele ainda era copeiro quando ele fez essa oração. Ele fez a oração dizendo: Senhor, faça o teu servo prosperar hoje. Que dia? Hoje. E me dá graça perante este homem, perante o rei. Era eu, copeiro do rei, quando eu fiz essa oração. Vamos lembrar? Vamos entender? O pai de Neemias, se você voltar aí o capítulo 1, diz: as palavras de Neemias, filho de Acalias. O pai de Neemias quem era? Era o seu Acalias. O seu Acalias, pai de Neemias, foi levado para a Babilônia, junto com uma grande parte de Jerusalém, naquele cativeiro babilônico que durou 70 anos. Quando o seu Acalias foi levado para a Babilônia, a história diz que Neemias tinha por volta de 5 anos. Neemias nasceu onde? Em Jerusalém. O seu Acalias era da linhagem real de Davi, da raiz de Davi. O seu Acalias tinha sangue azul. O seu Acalias, pai de Neemias, ele tinha sangue azul, da linhagem de Davi. Ele tinha tudo para reinar em Jerusalém. Era assim sucessivamente, a linhagem de Davi reinaria. E aí o seu Acalias é levado para a Babilônia. E lá na Babilônia, o seu Acalias, ele é instituído o copeiro do rei. Antes de Neemias, quem era o copeiro? O seu Acalias, o pai dele. O pai dele servia o rei. Mais ou menos uns 20 anos do cativeiro, o seu Acalias morre. E quem toma o lugar dele, quem fica no lugar dele? Neemias, de copeiro do rei. E Neemias vai servir o rei, vai ficar de copeiro do rei por um bom tempo. O irmão de Neemias, o Hanani, ele é da guarda do rei, e eles vão fazer uma expedição agora em Jerusalém, 1.600 quilômetros de lá, 1.600 quilômetros da Babilônia. E aí o Neemias chega para o Hanani e diz assim: Hanani, você vai pisar na nossa terra natal, dá uma passadinha lá, onde a gente morava. Procura ver lá a nossa história, me traga notícias de lá, me traz informações, porque a minha lembrança é muito vaga, eu era muito pequenininho. A única coisa que eu sei de Jerusalém era das coisas que o nosso pai, o seu Acalias, nos contava. E o nosso pai sempre dizendo para a gente que um dia nós vamos voltar a Jerusalém. Mas parece que o cativeiro babilônico, ele nunca vai acabar. Parece que a escravidão na Babilônia é permanente, ninguém sabe como vai ficar, até quando ficará na Babilônia. Então, a única coisa que Neemias, sei de Jerusalém era das coisas que o papai nos contava. Uma das coisas do templo de Salomão, o papai contava das guerras, contava de tudo. Então, quando você voltar de lá, me traga informações. E quando o Hanani volta de Jerusalém, o Neemias está ansioso para saber, e o Hanani diz assim: olha, a situação lá está feia. Está difícil, as portas estão queimadas, Jerusalém está destruída, a miséria se instalou em Jerusalém, parece uma cidade fantasma, Jerusalém está completamente arruinada. Aquilo que o nosso pai contava, a capital mundial da fé, Jerusalém, ela está completamente devastada, está destruída. E a Bíblia diz que Neemias chora.
A Bíblia diz que Neemias se entristece. A Bíblia diz que Neemias nunca serviu o rei com o semblante fechado. Neemias nunca foi lá com a bandeja servir o rei triste. A Bíblia diz, olha um detalhe, Neemias, mesmo sendo copeiro do rei, ele nunca serviu o rei de cara fechada, ele nunca serviu o rei triste, ele nunca serviu o rei de mau gosto. Não, porque eu não sou da Babilônia, eu não nasci na Babilônia, eu estou escravo, e por isso me botaram nesse trabalho, eu vou fazer de qualquer jeito. Não. Ele sempre fez o melhor, mesmo não estando na sua terra natal. Mesmo sabendo que foi injustamente, mesmo sabendo de toda a situação, de toda a história, ele fazia o melhor. E aí entra um detalhe para você que quer ver Deus na sua vida. Você pode estar sendo hoje, trabalhando de empregado, trabalhando onde você não gostaria, mas você dá o melhor, não porque o patrão merece, porque o fulano merece, mas porque você faz como se estivesse fazendo para Deus. E quando eu faço como se estivesse fazendo para Deus, eu faço o melhor. E porque eu faço o melhor, mais cedo ou mais tarde a palavra dele vai se cumprir. Mais cedo ou mais tarde Deus vai me honrar. Mais cedo ou mais tarde a promessa vai se cumprir. Então, não é porque o patrão merece, não é porque o fulano merece, não. Eu vou fazer o melhor porque eu faço para Deus. Você vai fazer o melhor como pai, você vai fazer o melhor como mãe, como filho, como marido, como patrão, como empregado. Você vai fazer o melhor porque você vai fazer como se fizesse para Deus. Quando você tem esse pensamento, você sabe que a sua recompensa virá de quem? De quem? De Deus. E quando você entende que a sua recompensa vem de Deus, você não se cansa. Quando você entende que a recompensa vem de Deus, você não se decepciona, porque só se decepciona quem espera algo de alguém. Mas quando você espera em Deus, a Bíblia diz que você não se cansa, você sobe com asas como águia, você se renova a cada dia. Mas naquele dia que Neemias recebe essa notícia, Neemias entristece, Neemias chora, e o rei manda chamá-lo. O rei quer tomar o seu vinho, e a Bíblia diz que ele faz uma oração e diz: Senhor, faça o teu servo prosperar hoje, e me dê graça perante este homem, perante o rei. E ele vai servir o rei com a cara fechada, com o semblante triste, porque não dá para disfarçar. O rei fala assim: que foi, Neemias? Você nunca me serviu sem ter um sorriso no rosto, sem ter disposição? E doença não é, porque até ontem você estava um aço, você estava bom. O que foi? Ele falou: sabe o que é, rei, já que o senhor está perguntando? O meu irmão voltou lá de Jerusalém, da expedição. Ele me contou que Jerusalém está queimada, as portas estão destruídas, a cidade está devastada, o povo está humilhado, está envergonhado, o templo foi destruído. E o rei diz assim: mas o que você tem a ver com Jerusalém? O que você tem a ver com Jerusalém? O que você tem a ver com Jerusalém está destruída, a cidade está toda devastada? Ele: o rei, o senhor lembra do meu pai, o seu Acalias? Lembro. O senhor lembra do seu Acalias? Lembro. O que era copeiro, igual a você? É. Ele nunca nasceu. Ele não nasceu para ser copeiro. Ele é da linhagem de Davi. Eu sou filho dele. Quando ele morresse lá em Jerusalém, quem assumiu o trono, o cetro, seria eu. O senhor me perdoa, mas eu te sirvo de todo o coração, mas eu não nasci para carregar bandeja. Eu não nasci para ser copeiro, rei. Eu te sirvo com semblante alegre, de todo o coração, mas eu não nasci para carregar a bandeja.
Eu não nasci para ser copeiro, eu nasci para reinar. Eu tenho sangue azul, eu nasci para governar e não para ser governado. E a minha cidade está devastada. Como que eu poderia estar feliz? O rei, na hora, Neemias fez uma oração antes e falou: faça o teu servo prosperar hoje. Deus só pode dar quando você pede. Deus não vai dar pela sua necessidade. Deus só vai fazer se você pedir. E hoje Deus está falando com pessoas aqui que têm sangue azul, mas que estão carregando bandeja. Hoje Deus está falando com pessoas aqui que foram chamadas e nasceram para reinar, mas que estão vivendo de copeiro. E Deus está dizendo para você que se você pedir hoje a Ele prosperar, para te prosperar hoje, Ele vai te tirar de copeiro. Hoje Ele vai mudar o seu cenário, a sua condição. E naquele dia, o rei chega para Neemias e diz: então você vai ser governador em Jerusalém. Então você vai ser o meu governador em Jerusalém. Você vai para Jerusalém, eu vou te dar escolta, eu vou te dar carta, eu vou te dar isso. Você vai para lá e você vai administrar lá. Mas tem um detalhe, você volta, dá um pulinho aqui de vez em quando para me passar as informações. Você pode ver que Neemias está contando aqui que ele era copeiro, agora ele já não é mais. Agora ele já está onde? Em Jerusalém. Ele já está como governador de Jerusalém. Ele recebeu cartas, ele recebeu autoridade. Ele está em Jerusalém para reconstruir Jerusalém. Ele disse para o rei, em outras palavras, ele estava dizendo: eu não nasci para ser copeiro. Eu queria muito que você pegasse a direção de Deus, a inspiração de Deus. Eu queria muito que você compreendesse que Deus te chamou para você reinar. Deus te chamou para você ser cabeça. Deus te chamou para você estar por cima. Hoje é o dia que, se você falar com Deus, Deus, faça o teu servo prosperar. Hoje, Deus vai te dar condições de você reverter esse quadro. De você sair de último para ser o primeiro. De desempregado a patrão, de andar a pé o carro do sonho, de morar de favor a casa própria, de uma pessoa humilhada a uma pessoa honrada. Você crê nisso? Sim ou não? O Neemias mudou de endereço. Quem for te procurar na Babilônia não vai mais te achar. Você mudou de endereço. Você vai estar em Jerusalém. Aquilo que tinha sido destruído vai ser reconstruído. Você já conhece a passagem? Em 52 dias eles vão reconstruir em tempo recorde as muralhas. Uma mão na espada, a outra mão trabalhando, lutando e guerreando ao mesmo tempo. Guerreando e trabalhando ao mesmo tempo. Fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Deus está dizendo que a gente não pode baixar a guarda, mas também não pode parar de trabalhar, não pode parar de sonhar, não pode parar de reconstruir, não pode parar de lutar. Hoje, Deus está tirando a bandeja da tua mão, não é menosprezando os copeiros, não é menosprezando os copeiros, a gente precisa do copeiro, a gente precisa, mas não é menosprezando, é fazendo você entender a sua linhagem. Você é da linhagem de Davi. Você é do grupo que Deus chamou para reinar, para governar e não para ser governado. Deus te chamou para ser cabeça e não cauda. Quem crê nisso? Você crê nisso? Então você vai fazer hoje uma oração de Neemias dizendo: Deus, faça o teu servo prosperar hoje. Hoje Jesus já te chamou como chamou o cego e já quebrou maldições, já quebrou sofismas, já quebrou maldições que existiam. E agora, nesse momento, Deus está fazendo chegar nas tuas mãos a promessa, a resposta, um milagre que é teu, mas que Ele só pode dar se você buscar, se você pedir, se você desejar, se você crer nisso. Sentado mesmo, feche os seus olhos, curve a sua cabeça.
Imagine-se no lugar de Neemias. Parecia impossível ele sair da Babilônia. Parecia impossível ele deixar aquele cargo de copeiro. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Como também estava parecendo impossível você mudar de endereço, você mudar de condição, de situação. Mas agora na sua mente, você vai falar para Deus: Deus, faça esse teu servo aqui prosperar hoje. Que eu ache graça, misericórdia, diante de quem quer que seja. Mas faça esse teu servo, essa tua serva prosperar hoje, meu Deus. Porque eu não nasci para ser copeiro, eu não nasci para andar com a bandeja na mão servindo. Embora eu estou servindo e estou fazendo de todo o coração, mas eu não nasci para isso. Eu nasci para te glorificar, eu nasci para te exaltar, eu nasci, meu Deus, para ser a própria bênção e o teu nome ser exaltado. Do fundo da alma você está dizendo: meu Deus, faça o teu servo prosperar hoje. Prosperar financeiramente, prosperar espiritualmente, prosperar na família, prosperar como ser humano, prosperar como pessoa, prosperar em todos os âmbitos, meu Deus. Oh, meu Pai, muito em breve, essa pessoa vai contar o testemunho, vai estar falando como Neemias disse aqui no passado: eu era copeiro naquela época, mas eu fiz uma oração e disse: faça o teu servo prosperar hoje. E Deus me fez prosperar. Oh, meu Deus, hoje, essa data de hoje, esse calendário, esse ano, faça o teu servo prosperar hoje. Fala para ele: me faça prosperar hoje, meu Deus. Meu Deus, me faça prosperar hoje. Hoje, meu Pai. E você que crê, fique em pé no seu lugar. Faça desse lugar o seu momento com Deus. A sua oração sincera, do fundo da alma. Porque nesse exato momento, o Deus de Israel, o Deus vivo, Ele vai te renovar, Ele vai te avivar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te perdoar. Ele vai pedir, Ele vai purificar sua alma. O que Ele pede é para que você abandone os seus pecados, os seus achismos, abandone a vida ilícita, abandone tudo que não presta, e você assuma Jesus como seu Senhor e Salvador, como seu Redentor. Esse é o momento de você se humilhar. Esse é o momento de você pedir perdão. Se você não estava servindo de todo o coração, você vai servir de todo o coração. Você vai servir com a alma. Você não vai desanimar, duvidar da palavra de Deus. Mas você vai agora se renovar na presença dEle. Receba o perdão, receba a misericórdia, receba a unção de Deus nesse momento.
Receba o Espírito de Deus nesse momento. Oh, meu Pai, nos purifica, Senhor. Nos lava. Nos renova. Venha remover do nosso ser tudo aquilo que é pecaminoso, tudo aquilo que é duvidoso, tudo aquilo que é falta de fé. Remova a nossa incredulidade, os nossos pecados. Remova as nossas transgressões, os nossos delitos. Oh, meu Deus. Aqui nós estamos falando, faça o teu servo prosperar hoje. Tem gente que está precisando de um milagre hoje, meu Pai. Nós necessitamos desse milagre hoje. Nós precisamos da tua manifestação hoje, meu Pai. Vem, meu Deus, sobre os teus filhos. Vem sobre a tua igreja, vem sobre os teus servos, meu Pai. Essa pessoa é da linhagem de Davi. Ela não nasceu para carregar bandeja. Essa pessoa não nasceu, meu Deus, para ser copeiro, não. Mas ela nasceu para ser a sua imagem, a sua semelhança. Ela nasceu, meu Deus, para que o Senhor seja visto através dela. Então vem, meu Deus, e faça morada permanente. Vem, meu Pai, estabeleça o teu trono dentro dessas pessoas. Vem, meu Deus, e purifica-nos agora. Lava-nos agora, meu Senhor. O Senhor nos chamou no meio de bilhões de pessoas. E quando o Senhor nos chamou, nos escolheu, o Senhor quebrou maldições. O Senhor quebrou sofismas. E aqui nós estamos diante de Ti, para Te adorar, para Te louvar, para Te exaltar, porque só o Senhor é digno de ser adorado, só o Senhor é digno de ser exaltado. Receba o perdão nele. Ele já te perdoou quando Ele te chamou, quando Ele te buscou no meio de bilhões de pessoas. Ele te limpou, te purificou, minha amiga, meu amigo. Então nesse momento renova a sua aliança com Ele, o seu pacto com Ele. Ele te dá força, Ele te dá poder para você vencer, Ele te dá força para você resistir, Ele te dá poder para você suportar as lutas, as dificuldades, as aflições. Então seja renovado nesse momento. Não fique frio nesse momento, mas Ele mesmo disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então você pode buscá-lo, você pode adorá-lo, você pode exaltá-lo nesse momento, você pode contemplar o Senhor Jesus, você pode rasgar a sua alma na presença dEle e falar: meu Pai, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo, eu te exalto. Tu és sim o amor da minha alma, o meu querido Jesus, o meu Pai. Aleluia. Tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão.
recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Receba a força, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os seus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Receba a força, receba a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Tem uma palavra pra você. Não desanime. Receba a força dele, a presença Tudo dele. que você pediu pra Deus, Vai adorando, vai louvando. já está. Deus está aí na sua frente, minha amiga, meu amigo. Oh, aleluia. Esses dias Deus te viu chorar Num canto escondido, lembra? num canto escondido. Oh, meu Pai, faça o teu Você servo não prosperar hoje. conseguia falar, Faça o teu povo prosperar só hoje. ouvi o teu gemido. Vem, meu Deus, com a tua promessa hoje na vida dessas pessoas. Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo, aleluia. sabe de tudo. Receba a presença dele, a unção dele, o poder Ele dele. mandou falar que vai mudar seu rumo. Oh, aleluia, meu Pai. Ele está enviando consolo Para sua alma. pra sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto E tenha calma. e tenha calma. Levante as mãos, o rosto e cante. Vai passar. Oh, se vai, creia Eu sei nisso. que esta luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Precisa crer. Oh, meu Deus, enche teu povo da tua presença. Faça nascer aqui uma igreja forte, um povo forte. Aleluia. Ori, canta la balaçã, canta la maçala, canta la salaia. Só não se desespere. Só não se desespere. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Só não se desespere. Só não se desespere. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você
Você vai ter de volta o que você perdeu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere. Só não se desespere. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você vai ter de volta o que você perdeu. Creia. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere. Só não se desespere. Pelo amor de Deus. Adore Ele, louve Ele, exalte Ele. Oh, meu Pai, Tu és o meu amor, o meu amado, o meu amigo, o meu Rei, o meu Redentor, o meu ouro depurado, minha prata escolhida, meu diamante, minha joia rara. Tu és sim o Deus da minha salvação. Tu és sim a minha redenção. Eu te amo, eu te louvo, meu Deus, eu te exalto. Tu és o meu tudo, Tu és o meu amor, Tu és o meu amado. Eu te quero, eu te desejo, meu Pai. Vem, meu Deus, e abraça a Tua igreja, abraça os Teus filhos, abraça os Teus servos, abraça o Teu povo. Faça, meu Deus, tudo novo na vida dessas pessoas. Faça tudo diferente na vida dessas pessoas. Renova a Tua igreja, meu Pai. Aviva a Tua igreja, meu Senhor. Nós, meu Deus, determinamos que todos aqui venham reinar em vida, que todos aqui alcancem a prosperidade que vem de Ti, a vitória que vem de Ti. Faça o Teu servo prosperar hoje, faça os Teus servos prosperarem hoje, meu Deus. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Oh, meu Pai. Mas eu sobrevivi como a águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Oh, meu Pai. Deus me escondeu bem debaixo de Tuas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Aleluia. Tem coisa boa chegando. Creia, minha amiga, meu amigo. Milagre acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, creia. Tem coisa boa chegando. Tem milagre acontecendo, creia nisso. Milagre acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando. Tem coisa boa chegando. Tem milagre acontecendo, creia. Com seus olhos fechados, coloque as mãos no seu coração, feche os seus olhos, e do fundo da sua alma,
sem menosprezar a situação atual, mas crendo que você foi chamado por Deus para reinar em vida, você vai falar assim: meu Deus, pode repetir, meu Deus, eu não nasci para carregar bandeja, eu nasci para reinar, para o teu nome ser glorificado. Então, meu Deus, prospera hoje esse teu servo, me prospera, para que o teu nome seja exaltado. Diga: meu Deus, eu nasci para reinar em vida, eu não nasci para carregar bandeja. Então eis-me aqui, cumpra em mim a tua vontade. Ainda com as mãos no coração, feche os olhos. A Bíblia diz que o menor virá a ser 1000, o mínimo uma nação forte. Muito em breve, nós vamos estar contando o testemunho, dizendo: eu era copeiro. Naquele dia que eu fiz um voto, uma oração, e falei: Deus, prospera o teu servo hoje. Naquele dia, eu era humilhado, envergonhado, endividado, falido, quebrado. Aquele dia eu era doente, eu era desenganado. Aquele dia eu era. Porque Deus me prosperou. Mudou a minha sorte. Mudou a minha história. Você que crê que Ele te chamou para reinar, você vai fazer um voto. O voto do menor virá a ser 1000. Você pode hoje não ter nada. Está como Jerusalém, queimada, destruída, arruinada. Mas o Deus que te chama, Ele quebra maldições. O Deus que te chama para o altar, Ele quebra maldições. Ele vai te dar condições. Ele vai te dar maneiras, meios para você cumprir o voto. Eu costumo dizer: aquele que não tem nada, você vai fazer um voto de R$1.000 para cima, simbolizando o menor virá a ser 1000. E R$1.000 não é nada comparado ao que ele tem para fazer, ao que ele tem para te dar. A bem da verdade é que se eu falasse que ia orar para você receber uma bênção de R$1.000, você ia falar que não queria, porque não ia resolver a sua vida, não ia mudar a sua história. Porque você ia dizer: não, R$1.000 não dá para nada. Mas na hora de fazer um voto, o diabo sopra logo na mente que é muito. Você não vai conseguir. Mas o Deus que te chama para fazer um voto é o Deus que quebra agora maldições. E quando você que está aqui sair do seu lugar para vir aqui na frente, pegar um envelope nas minhas mãos, eu vou colocar a mão na tua cabeça. Os passos que você vai dar para vir aqui diante do altar, pela fé, vai simbolizar você caminhando para Jerusalém, caminhando para um novo endereço, para um novo estágio, para uma nova situação na sua vida, para um novo nível. Em nome de Jesus, você não mais vai ser copeiro, você não mais vai viver na Babilônia. Você que está virtualmente, e você crê que Deus está te chamando para fazer o voto do menor virá a ser 1000, agora, aí onde você está, só de você falar na alma, na sua mente, no seu pensamento: Deus, eu vou fazer esse voto, nem sei como, nem sei de onde, mas eu vou fazer, em nome de Jesus. Nesse momento, maldições são quebradas. Deus vai te dar meios, vai te dar condições para que você cumpra esse voto. Pasme você vai ter condições de cumprir esse voto ainda essa semana, ainda nesse mês de setembro. Creia nisso. O Deus que te chama para te dar esse novo nível de vida,
É o Deus que abre caminhos para que isso aconteça. Eu não sei como uma porta vai abrir, um contrato vai sair, um dinheiro vai chegar. Eu não sei como uma oportunidade vai acontecer para você cumprir esse voto. E tudo que foi destruído vai ser reconstruído. Tudo que estava acabado na sua vida, destruído, o Deus que reconstruiu Jerusalém, Ele reconstrói a sua história, Ele reconstrói a sua vida. Você que está aqui e crê que é Deus te chamando, você não vai fazer conta, você não vai ficar somando, mas não dá por isso e por aquilo, não. Você que crê que hoje Ele muda o seu nível, você simplesmente vai obedecer. Você há pouco disse: Deus, prospera o teu servo. E Deus está dizendo: eu vou te prosperar. Eu vou te prosperar. Você vai fazer o voto e eu vou te prosperar. Eu vou te tirar dessa Babilônia de escravidão, de vergonha, de humilhação. Se você tem hoje como fazer o voto do menor virá a ser 1000, você vai fazer hoje. Então logo termine aqui o culto, você vai transferir, vai fazer o Pix para as contas da igreja. Mas se você não tem hoje, você vai pegar um envelope. Você que está aqui, você vai pegar um envelope. E durante essa semana, Deus vai te dar condições. Tão logo Ele te dê, você vai trazer o seu voto, você vai transferir. Quem está virtualmente, tão logo Deus te dê condições, você vai transferir para as contas aí da igreja. E você vai dar o testemunho, você vai dizer: naquele dia, eu era humilhado, envergonhado, eu era quebrado, falido, mas Deus me prosperou. Você que crê nisso, não espera por ninguém, não olha para o marido não olha para a esposa, porque a Bíblia diz: vai só, age e ser forte. Cada um tem que ir na sua confiança, na sua fé, na sua certeza. Se você crê e você vai fazer o voto, vem aqui, pega o envelope na minha mão, eu vou colocar a mão na tua cabeça e eu determino que você prospere hoje, que a sua vida mude hoje, em nome de Jesus. Quem vai fazer pode vir. Quem está em casa, coloque a mão na sua cabeça. Você que está virtualmente, e pela fé, essa mão é a mão de Jesus dizendo: você prospera hoje, em nome de Jesus. E aí você pode pegar um envelope, que você prospere hoje, em nome de Jesus. Que você prospere hoje, em nome de Jesus. Que você prospere hoje, que você prospere hoje, em nome de Jesus. Que você prospere hoje, em nome do Senhor Jesus. Que você prospere hoje, em nome de Jesus. Oh meu Deus, que essa pessoa prospere hoje, em nome de Jesus. Que você prospere hoje, em nome de Jesus. Que aconteça hoje, meu Deus, o milagre de Neemias na vida dessas pessoas. Que você prospere hoje, em nome de Jesus. Até mesmo, meu Deus, essa pessoa que pensa não ter condições, que ela receba agora a tua força, a tua direção. Que você prospere hoje, em nome de Jesus. Você que crê que é Deus te chamando, venha. Que você prospere hoje, em nome de Jesus. Que você prospere hoje, em nome de Jesus. Que você prospere hoje, em nome de Jesus. Todos fechem os seus olhos. O Deus que está aí na sua frente, Ele está dizendo a você que é possível. É possível. Por mais que você esteja enfrentando lutas, Ele está te chamando para um voto justamente para que você vença essas lutas, para que você mude de endereço, de nível. Se você crer, você vai pegar o seu envelope, e tão logo você consiga esse voto, você vai trazer. Você não tem ideia que na sua saída do seu lugar para vir aqui, maldições são quebradas, portas abrem,
Então até você que estava com medo, com receio, pode vir. Pode vir. Você vai trazer quando? Quando você receber, tiver condições. E Deus está te dando condições agora. Só que o vir aqui, pegar o envelope é com você, não é com Deus. São decisões que você precisa tomar. É diferente de você falar, Deus, o Senhor vai me dar esse valor e eu não vou te honrar. E outra coisa é você falar, Deus, eu não tenho, não sei nem de onde tirar, mas quando o Senhor colocar na minha mão, esses primeiros 1000, o menor virá a ser 1000, quando o Senhor colocar, eu vou te dar, eu vou te honrar. Que a sua vida prospere hoje, em nome de Jesus. Então, se você crê, vem aqui e pega. Você vai escrever no envelope assim, Deus me prospere hoje. Se você está virtualmente e não tem como fazer agora, você vai escrever aí num papel, Deus me prospera hoje. Você vai fazer o voto, vai escrever num papel, como se fosse o seu envelope. E tão logo Deus te dê condições, você vai cumprir o seu voto. Deus te prospera hoje, em nome de Jesus. Você que vai fazer, que está aqui, venha. Deus te prospera hoje, em nome de Jesus. Se tem mais alguém, venha. E os demais, que Deus prospere a sua fé, a sua mente. Até você que não está pegando esse envelope, que Deus te prospere. Prospere os seus pensamentos. Então logo Ele vai te dar essa vitória. Você vai lembrar do voto. E você vai fazer. Se tem alguém que chegou depois do início do culto, tem a sua oferta, tem o seu dízimo, tem os seus votos com Deus, você já vai entregar agora, você não vai levar para casa o que é de Deus. Pega a sua melhor oferta, seu dízimo, seu compromisso com Deus, traga aqui na frente, coloca aqui no alforje. E os demais, feche os olhos e cante. Disseram que eu não iria conseguir. Disseram que os meus sonhos acabaram ali. Quando os meus pés se quebraram, me zombaram, me criticaram, me mandaram para a terra de Lodebar. Terra que se chamava esquecimento. Terra que se chamava esquecimento. E naquele dia sozinho fiquei. E naquele lugar sozinho fiquei. Humilhado, desamparado. Desamparado. Mas no coração havia uma esperança. Mas no coração havia uma esperança. O rei prometeu não se esquecer de mim. Prometeu não se esquecer de mim. Eu sei que esse dia vai chegar, creia. Eu sei que esse dia vai chegar. E a carruagem do rei. E a carruagem do rei na cidade vou ver entrar pra me buscar. Eu vou me assentar na mesa do rei. Sentar à mesa do rei. Eu vou comer a mesa do rei. E todos que me humilharam vão me ver ali. E vão ter que saber que fui convidado sim. Eu vou receber as terras que perdi e todos os tesouros que meu pai deixou. Quando na batalha teve que lutar e a sua vida foi levada. É assim. Quando Deus promete. Quando Deus promete, o tempo pode passar, mas de você não se esquece. Eu vou me assentar à mesa do rei.
promete. Deus promete. O tempo pode passar, mas de você não se esquece. Amém.